Somos a equipe Data Makers do curso de mineração de dados complexos e estamos aqui para apresentar o nosso projeto sobre avaliações de produtos comprados. As avaliações feitas por clientes em sites de e-commerce são muito importantes para as empresas e uma rica fonte de informação, principalmente por dois motivos. Quando são avaliações positivas, elas podem servir de potencializador para as vendas do produto, já que quando um cliente vai comprar alguma coisa online, ele quer saber o que os outros clientes estão achando desse produto. Além disso, é o modo mais direto das empresas obterem feedbacks sobre os seus produtos e serviços. Por esse motivo, o objetivo desse projeto é desenvolver um modelo que seja capaz de classificar a avaliação de um cliente como uma avaliação positiva ou negativa, ou seja, criar uma análise de sentimentos dessa avaliação do cliente. Para isso, nós estamos utilizando uma base de dados de avaliações feitas no site de e-commerce da Americanas, onde temos mais de 130 mil avaliações de produtos, com o texto do cliente e uma nota atribuída ao produto. Essa nota atribuída ao produto vai servir para direcionar a classificação desse texto. Esses dados variam de janeiro a maio de 2018 e possuem diversas categorias de produtos misturados. O primeiro passo foi realizar uma limpeza e tratamento desses dados. Então ali a gente retirou algumas amostras duplicadas, algumas amostras que não possuíam o texto da avaliação, né? Como é a parte mais importante do nosso dataset, a gente não conseguiu utilizar elas. Também retiramos alguns valores incoerentes. E como todos esses casos representavam uma porcentagem muito baixa do nosso dataset, nós optamos por retirar simplesmente do dataset, não fazer nenhum tipo de substituição, nenhum tipo de input de informação. Ainda assim, a gente ficou com 93% do nosso dataset para a gente treinar o modelo. Pré-processamento do texto. Antes da gente treinar o modelo, precisamos normalizar o nosso texto para que ele seja compreendido por algoritmos, como o TF-DF, por exemplo. Para isso, a gente utilizou a biblioteca NLTK. Suas principais funções foram retirar as stop words, que são palavras que não agregam semanticamente no texto, deixar todas as letras em minúsculo, retirar os acentos e fazer a estemização, ou seja, deixar somente o radical de cada palavra para que não tenha diferença de significado quando a gente apenas muda o gênero da palavra ou muda do singular para o plural. Além disso, também aplicamos o tokenizer, que faz a quebra desse texto em tokens, né, em cada palavra, né, cada token. Aqui temos o exemplo de como esse texto vai sendo tratado, né? Então, quando a gente tira as stop words, depois quando ele fica todo minúsculo, sem acentos e somente com o radical da palavra. Em seguida, realizamos uma análise exploratória da nossa base de dados. Então, nós observamos qual que era a contagem de amostras, contagem de linhas, né, de dados que a gente tinha para cada uma das notas atribuídas por clientes. Então, quando a gente observa esse gráfico, a gente já pode reparar que a gente tem um desbalanceamento das classes. A gente tem muito mais amostra, muito mais avaliação quando a gente tem uma nota positiva, que varia de 3 a 5, ali do médio para alto, né? Quando a gente compara com as notas mais baixas, 1 e 2, por exemplo. Isso já é um ponto de atenção que a gente vai ter que ter na hora de treinar o nosso modelo, porque nós vamos ter que lidar com esse desbalanceamento para que ele não tenha um tipo de viés e saiba classificar melhor somente quando a avaliação for positiva. Nós também plotamos algumas nuvens de palavras para entender quais eram os principais termos, né, que definiam cada uma das notas ali. E aqui a gente já começa a perceber quais podem influenciar, quais palavras podem influenciar, né, na nossa avaliação, na nossa classificação. E falando da modelagem em si, nós partimos de duas abordagens diferentes. A primeira abordagem é realizar uma classificação multiclasse, ou seja, nós vamos ter como entrada uma avaliação do cliente e nós vamos querer descobrir a qual nota essa avaliação pertence, né? Se é uma nota 1, 2, 3, 4 ou 5. Para a gente fazer esse modelo, a gente precisa de um modelo um pouco mais refinado, um pouco mais avançado,
existe uma dificuldade maior em diferenciar cada uma dessas notas, né, a partir do texto. E a gente reparou que talvez do ponto de vista de negócio, a gente não tenha tanta importância assim, diferenciar a nota 2 da nota 3, por exemplo. A gente tem uma prioridade em saber qual produto é bem e qual produto é mal avaliado, não necessariamente diferenciar as notas. Então, a gente pode reparar que por ser um desafio um pouco maior, a gente tem métricas um pouco mais baixas. Então, os nossos resultados estão aqui. Tanto para as baselines, que utilizamos TF-DF mais algum algoritmo de classificação, como Logistic Regression, Random Forest e etc. Tanto para o modelo Transformers, que utilizamos o Burton-Ball, utilizando Balanced Weights para lidar com desbalanceamento, e o nosso melhor resultado chegou ali a 58% de acurácia balanceada. Então, é um resultado regular, onde a gente tem ali muita dificuldade de diferenciar as notas ainda, principalmente nas notas mais do meio ali, né? A gente pode observar isso analisando a nossa matriz de confusão, que é referente ao melhor modelo, que foi o Transformer, né? Ainda existe uma dificuldade bem grande de diferenciar algumas notas. Portanto, a gente decidiu fazer uma segunda abordagem para facilitar essa acurácia do modelo sem perder sentido de negócio. A gente reparou que as notas 1 e 2 representam as avaliações ruim e regular, e as notas 3, 4 e 5 representam bom, ótimo e excelente. Portanto, decidimos agrupar as notas 1 e 2 e classificar como uma avaliação negativa, e as notas 3, 4 e 5 e classificar como uma avaliação positiva. Dessa forma, vamos lidar com uma classificação binária, onde teremos um pouco mais de facilidade para treinar o modelo, sem perder importância de negócio. Vamos ainda conseguir diferenciar um produto bem avaliado de um produto mal avaliado. E quando observamos os resultados do modelo, percebemos que existe um grande ganho na acurácia, né? Então, a gente saiu lá de um máximo de 58% para 94% aqui agora quando a gente utiliza o modelo Transformer, o mesmo modelo, né? O Burton-Ball com Balanced Weights. E ali alguns resultados também bem interessantes, usando as baselines, com TF-DF e alguns algoritmos de classificação. Portanto, podemos observar aqui um resultado bem mais interessante do ponto de vista de negócio quando utilizamos essa abordagem 2, com 94% de acurácia balanceada. Como um bônus, também quisemos trazer aqui para a nossa abordagem uma classificação além da classificação positiva e negativa. Além de saber isso, a gente quer saber sobre o que o cliente está falando. Então, a avaliação dele quando é positiva, por exemplo, ela pode ser a respeito do produto em si ou sobre algum outro motivo, sobre a entrega, sobre o site. Então, nós realizamos aqui um segundo modelo, né? Desenvolvemos um segundo modelo que tem o objetivo de identificar o assunto da avaliação. Então, são três principais categorias que foram identificadas, que seria uma avaliação sobre o produto, sobre a entrega ou sobre o site. E esse modelo ele foi desenvolvido em três etapas. Então, a primeira delas, utilizamos apenas expressões regulares, né, usando os bigramas e n-gramas que tínhamos identificado nas nuvens de palavras, na etapa de análise exploratória. E fizemos já uma primeira segregação dessas avaliações usando expressões regulares. Tivemos alguns resultados interessantes, mas conseguimos melhorar esses resultados quando aplicamos um modelo para fazer essa classificação do texto. E por último, fizemos uma segunda melhoria, que seria utilizar um Transfer Learning, com alguns ajustes, né? Então, foi percebido que a gente conseguia melhorar esses resultados quando a gente retirava a estemização do texto, ou seja, a gente não está usando mais o radical das palavras, a palavra está inteira ali. Houve uma revisão das expressões regulares e também incluímos alguns comentários que não pertenciam a nenhuma dessas três classes. Então, além do modelo classificar entre essas três classes, ele pode optar por uma quarta opção que seria não é nenhuma dessas três classes.
e tivemos resultados bem interessantes por segmento aqui, né? A gente pode ver que para a primeira matriz de confusão a gente tem os resultados ali da classificação da categoria de produto. Então, quando o cliente faz um comentário sobre o produto, o nosso modelo está conseguindo identificar isso com 85% de acurácia. Quando o cliente faz o comentário sobre a entrega em si, conseguimos analisar 89% de acurácia. E por último, quando o cliente faz um comentário sobre o site, sobre a experiência da compra, com um pouco mais de dificuldade ali, né, nas métricas, mas conseguimos identificar 83% de acurácia. Portanto, como principais conclusões que temos a respeito desse projeto, a gente pode ver que a abordagem 1 ela era um pouco interessante do ponto de vista de desenvolvimento, ela é um desafio maior, ela requer mais refinamento no modelo para a gente chegar a resultados interessantes. Só que do ponto de vista de negócio, às vezes menos é mais. Então, um problema de classificação binária ali, onde a gente simplesmente vai conseguir falar com mais acurácia e com mais assertividade se um produto está sendo bem ou não avaliado, isso do ponto de vista de negócio pode agregar mais valor. Inclusive se a gente trouxer esse bônus de assunto, né? Então a gente vai saber se o cliente está falando bem ou mal do produto, da entrega ou ainda da experiência dele de compra. Muito obrigado a todos pelo tempo